Gênesis capítulo 37, e nós vamos ler esse texto, e o tema da nossa palavra hoje é José, exemplo de fé e superação. Todos encontraram? Amém. Podemos ler? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Viremos eu e a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. É interessante que a palavra diz que Jacó, ele continuava na terra, seguindo a peregrinação de seu pai Isaque, que por sua vez Isaque seguia as peregrinações de seu pai Abraão. E agora nós vemos um personagem ocupando espaço nessa trajetória dos patriarcas de Israel. José começa a seguir os passos de seu pai. Jacó continuou a peregrinação de seu pai Isaque. Os filhos, irmãos, eles sempre seguem os passos de seus pais. Isaque seguiu os passos de seu pai Abraão. Isaque aprendeu com Abraão. Jacó aprendera com seu pai a temer a Deus, a erguer altares e adorar o Senhor, e a ser justo, íntegro, reto de coração. E Jacó era um exemplo para os seus filhos. E agora há um filho que lhe sobressai. Há um filho que é coerente, que é obediente, que é submisso, que observa o seu pai e está próximo ao seu pai para aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. E Jacó, percebendo que seu filho José era um jovem inteligente, capaz, obediente, submisso, a Bíblia diz nesse texto que lemos que Jacó amava José. E a Bíblia chega a dizer que ele amava mais do que a todos os seus filhos.
Naquele tempo, Raquel já havia morrido. Jacó pagou um alto preço para ter Raquel. Ela foi a mulher da sua vida. Por ela ele trabalhou 7 anos. Foi enganado pelo seu pai, pelo seu tio Labão, e depois teve de trabalhar mais 7 anos. Jacó pagou um alto preço por Raquel, porque a amava grandemente. Raquel era estéril. Lia deu muitos filhos a Jacó. Depois Jacó já tinha 10 filhos. Agora ele tem 2 filhos de Raquel. O primeiro José, o segundo Benjamim. E José crescia ali debaixo da mão de Jacó. E Jacó o trouxe para a sua tenda. E Jacó conversava com ele. E Jacó o ensinava todas as coisas. E ele era prestativo. Ele estava sempre atento às palavras do seu pai. Seu pai então percebera que nele havia um homem escolhido por Deus. Escolhido, quem sabe, para dar continuidade à sua semente. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela percebe quando Deus está agindo em determinada situação. O pai e a mãe eles conseguem perceber quando o filho ele está voltado para Deus, quando o filho está voltado para as coisas de Deus. E Deus então colocou um sentimento no coração de Jacó que José daria continuidade à sua semente. Ele começou a ter algumas atitudes em relação a isso. E a palavra diz que Jacó fez uma túnica especial para José. Uma túnica toda colorida. Uma túnica própria de um príncipe. Naquele momento, inconscientemente, Jacó estava colocando um manto de principado, de autoridade, de poder, de domínio sobre o seu filho. Irmãos, quando nós passamos a ter a percepção espiritual do que Deus quer para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, então às vezes agimos até de modo inconsciente, fazendo coisas que Deus quer. É como se o seu pai nos estivesse reconhecendo como um príncipe, dentre todos os seus irmãos. E os seus irmãos então tiveram grande inveja do seu irmão José. Deus então começa a revelar àquele jovem José os projetos de Deus, os sonhos de Deus, o que Deus planejara para o seu povo Israel. Deus usa pessoas, Deus usa você para incluí-lo no seu grande projeto. Deus tem uma obra, Deus tem um grande projeto. E Ele nos inclui no seu grande projeto. Deus, Ele quer edificar uma igreja gloriosa. Deus quer estabelecer um reino eterno. E Deus está à procura de Josés. Está à procura de homens e mulheres que tenham a mesma atitude de José. Ser capaz de estar na tenda do Pai e ouvir os conselhos do Pai, e ganhar com a experiência do Pai, e crescer na graça e no conhecimento do seu Senhor. A igreja é a tenda do Pai. Amém. Este lugar de oração é a tenda de Jacó, é a tenda do Pai, onde muitos Josés serão produzidos para estabelecer poder e domínio sobre as nações. Amém. Não diga como Jeremias: Senhor, eu sou incapaz, eu sou uma criança, eu ainda não sei falar. Sabe o que Deus disse a Jeremias? Eu colocarei as palavras na tua boca. Então somente não temas. Amém? Amém? Deus, meu irmão, Ele quer usar a sua vida. Deus tem sonhos para você. E Deus vai te dar esses sonhos. Deus vai revelar os seus projetos. Deus vai revelar os sonhos que Ele tem para a sua vida.
Dentre os sonhos que Deus tem para a sua vida, Deus tem sonhos que fará com que você se realize pessoalmente, se realize profissionalmente. Deus mescla os sonhos dele com os nossos sonhos. Amém? Amém? Amém. José, ele entendia que Deus lhe daria poder, que Deus lhe daria domínio, não no céu, mas na terra. Ele tinha essa visão através dos sonhos. Então Deus tem um grande projeto para a sua obra, para o seu reino, e Ele mescla, Ele mistura esses projetos. Amém? Deus não quer que nós busquemos nos nossos próprios sonhos, nos nossos próprios projetos, mas Deus quer nos incluir no grande projeto dele. E uma vez tendo sido incluídos no grande projeto dele, Ele, em contrapartida, vai nos abençoar sobremaneira. Você vai alcançar posições que você jamais imaginou que alcançaria. Você vai receber poder e autoridade que você jamais pensou que alcançaria. Porque você se deixou levar pelos sonhos de Deus, pelos planos de Deus. Deus tem sonhos. Os sonhos de Deus são projetos de Deus. Amém? Deus sonha e Deus executa os seus sonhos. Amém? Amém. E Ele quer te incluir nos sonhos dele. E José era alguém que já estava recebendo a revelação de Deus. Mas ele passou a experimentar a rivalidade dos seus irmãos. O inimigo estava semeando inveja e ódio no seu caminho, para impedir que os seus sonhos se tornassem realidade. Aqui os inimigos de José estavam na sua própria casa, seus próprios irmãos. Na nossa vida nós enfrentamos inveja, ódio dos nossos inimigos, sejam eles espirituais ou naturais, mas eles se levantam contra nós para nos impedir de prosseguir, de avançar, de conquistar os planos que Deus tem para nós. E diante disso o inimigo ele arma ciladas para nós. O inimigo ele arma ciladas tentando te enredar, tentando te enganar, tentando te iludir, tentando te tragar. O que a palavra diz? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o nosso inimigo ele está ao nosso redor, tramando contra nós, estabelecendo ciladas para nos pegar. E nós precisamos, nessa jornada, vigiar e orar. Por isso temos falado, irmãos, vamos orar com mais intensidade. Vamos orar pela manhã, vamos orar à noite, vamos orar em casa, vamos orar no monte, vamos buscar o Senhor. Porque nada vai nos deter. Oh, Jesus. Eu me lembro, irmãos, no início desse ano, quando Deus disse para nós, Paulo, esse ano é ano de orar. Esse é o ano da oração. Vocês querem conquistar, não se conquista nada sem oração. Amém? Irmãos, Deus age por meio da oração. Precisamos orar para que o inimigo não estabeleça, não crie ciladas contra nós, para nos destruir e para impedir que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Fala para o Senhor, Deus tem sonhos para você. Meus irmãos, Deus tem sonhos para você, mas o inimigo está tramando contra você, e você não pode ouvir a voz do inimigo. Você não pode deixar se levar pelas circunstâncias, você não pode deixar se levar pelas situações difíceis, pelas adversidades que surgem no seu dia a dia. Você tem que olhar para frente e dizer, Deus tem sonhos a meu respeito, Deus tem palavra de paz a meu respeito, e eu vou só avançar, vou prosperar, vou superar, vou conseguir, porque Ele está comigo. Em nome de Jesus. Porque Ele está comigo. Glória a Deus. O inimigo, ele tenta frustrar os seus sonhos. Oh, Jesus. José foi visitar os seus irmãos no campo.
para dar um relatório ao seu pai, como eles estavam lá pastoreando as ovelhas, se estavam bem, se tudo ia bem. Jacó tinha um rebanho enorme. Jacó era muito rico. José então vai ao encontro dos irmãos, e lá o inimigo trama contra ele, a fúria do inferno se levanta contra ele para destruí-lo. O inimigo ouviu os sonhos de Deus acerca dele, e o inimigo tentou destruí-lo, para que os sonhos de Deus não se realizassem na vida de José. Meu irmão, o inimigo age assim com você. Muitas palavras foram liberadas para a sua vida. Desde a sua conversão, você recebeu muitas palavras de Deus. Deus usou pessoas para falar com você. Deus usou pessoas para liberar uma palavra para a sua vida. Deus revelou os sonhos que Ele tem para você. E o inimigo, então, ele cria situações adversas, difíceis, para tentar te desanimar, para tentar te desviar do propósito que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa ter algo no seu coração, você precisa guardar algo no seu coração, que José guardou, que foi a fidelidade, a fé e a perseverança. A fidelidade, a fé e a perseverança. São características que devem nos acompanhar diariamente. Fidelidade, fé. Aleluia. E o que mais? Perseverança. Persevera em servir o Senhor. E Ele vai cumprir todos os sonhos da sua vida. E o inimigo jamais vai ter poder de frustrar os seus sonhos, como aconteceu com Jó. Bem sei, Senhor, que tudo pode. Repita comigo: Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos será frustrado na sua vida. Fala para o seu irmão: na sua vida. Amém? Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. E nenhum dos projetos que Ele fez para a sua vida deixará de se cumprir. Porque Ele é o seu Deus. Por mais que o inimigo peleje contra você, por mais que o inimigo crie situações, por mais que tudo fique adverso, Ele vai te dar vitória. Quanto mais rasteira o inimigo tenta te dar, mais vitória Deus te dá. Quando você leva uma rasteira, quando vem uma situação difícil na sua vida, aí você entenda: Deus está me dando 10 vezes mais do que o diabo está tirando. Amém. Glória a Deus. Amém? José foi lançado numa cova. Em seguida, por misericórdia do seu irmão mais velho, ele foi retirado. Eles determinaram não matá-lo. De repente, eles veem uma caravana de ismaelitas, e eles vendem José para os ismaelitas. E os ismaelitas vendem José para o Egito, para Potifar, capitão do exército do rei do Egito. E José então vai para a casa daquele capitão. Ali você vê a mão de Deus sobre José, e a palavra diz que tudo que José fazia, ele prosperava e era reconhecido como um homem que a mão de Deus estava sobre ele. Potifar mesmo disse: eu sei que a mão de Deus está sobre você, e tudo que eu coloco debaixo da sua mão prospera. Então toma conta da minha casa, toma conta de tudo, porque Deus está com você. Mas o diabo, ele não fica contente quando você está vencendo. Então de repente o diabo te dá uma rasteira, você começa a vencer, vai para uma situação melhor, aí o inimigo vem e arma outra cilada contra você. Sempre vai ser assim, irmãos. A nossa vida cristã, ela é assim. É de altos e baixos. Mais altos do que baixos. Amém? Porque quando você vai para o vale, Deus te exalta no monte. E cada vez que o inimigo trabalha contra a sua vida, mais Deus te exalta, mais Deus te coloca mais alto. Sempre será
tentar te envergonhar, cada vez Deus vai te colocar numa posição mais alta. É um degrau a mais. Uma luta, um degrau a mais. Uma rasteira, um degrau a mais. E assim você vai crescendo e avançando e sendo exaltado em Deus. O inimigo então cria uma situação na casa de Potifar. A esposa de Potifar tenta agarrar José. A Bíblia diz que José era um homem formoso, era um homem bonito, jovem. E José então não se deixa envolver. Irmãos, nós não podemos nos envolver com o pecado. Se nós ficarmos tentando resistir o pecado vai nos agarrar e vai nos destruir. Quando uma situação de pecado vem para a nossa vida, nós temos, não é ficar lutando com ele, nós temos é que correr dele. Amém? Amém. E assim José fez. José correu do pecado. E assim devemos fazer também. José aqui demonstrou fidelidade ao seu Deus. É por causa dele que eu não vou me envolver com você. É porque eu tenho uma eleição. É porque eu tenho uma posição em Deus. É porque eu faço parte dos sonhos de Deus. E eu não posso me contaminar. Amém? Isso é o que estava no coração de José. E José, então agora, ele é lançado para um lugar horrível. O pior lugar que havia no Egito. A prisão. Cheia de camundongos, de sujeira, de pobreza. A pior comida do reino era a comida da prisão. Porque aquelas pessoas que estavam na prisão eram pessoas que muitas vezes conspiravam contra o rei, querendo tirar a vida do rei. Eram pessoas que eram inimigas do império. Eram pessoas que foram excluídas da sociedade porque eram maus e perversos. E José é lançado para dentro daquela prisão e passa a conviver ali no meio dos marginais, dos traidores do império. Muitas coisas negativas aqueles homens cometeram, e José estava ali agora tendo que conviver com esses homens. Mas mesmo no momento mais difícil da sua vida, mesmo no momento de maior adversidade da sua vida, ele sabia que Deus não o havia abandonado. Meu irmão, por maior que seja a sua luta, por maior que seja o seu problema, por pior que seja a situação que você esteja vivendo, Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Deus vai olhar para você. Glória. Davi disse: como eu me esconderei da tua presença, Senhor? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer às profundezas do mar, lá tu estás também. Se eu for ao mais profundo do abismo, lá estás também. Onde quer que eu vá, a tua presença está comigo. Seja onde o inimigo te colocar, seja onde o inimigo te dá uma rasteira, onde o inimigo te lançar, lá Deus está com você. Você não escapa à presença de Deus. Amém, amados? Amém. O Senhor está com você em toda e qualquer situação, porque os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Aleluia. Na sua vida. Em nome de Jesus. Naquele momento que ele estava ali, ficou alguns anos ali, foram dois homens para lá, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles foram acusados de conspiração contra o rei. Esses dois homens, cada um tem um sonho. E ele interpreta os dois sonhos. Dias depois, 3 dias depois, o padeiro morre. 3 dias depois, o copeiro foi perdoado pelo rei e voltou a servir o rei novamente. E José disse: olha, quando você estiver lá diante do rei, lembre-se de mim. Mas durante 2 anos, o copeiro havia se esquecido de José. As pessoas podem esquecer de você. As pessoas a quem você ajuda,
as pessoas a quem você cuida, as pessoas a quem você aconselha, as pessoas em quem você confia, elas podem esquecer de você, mas Deus não vai esquecer. Por 2 anos, aquele homem estava ali esquecido da prisão, copeiro do rei, esqueceu dele. Mas Deus foi lá e deu um sonho para Faraó. Que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo. E em seguida, 7 vacas magras saíam do rio Nilo. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E Faraó, ele ficou intrigado com o seu sonho. E ele mandou chamar todos os magos, todos os intérpretes do reino, para interpretar o seu sonho. Mas nenhum deles pôde interpretar. Naquele momento de dificuldade ali, o rei ansioso para saber a interpretação daquele sonho, o copeiro então se lembra de José. Porque Deus criou uma situação para que ele se lembrasse de José. Deus vai criar uma situação que você será lembrado. Deus vai criar uma situação na empresa que você trabalha e você será lembrado. Deus vai criar uma situação na sua família e você será lembrado. Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Você faz parte dos sonhos de Deus. E Deus está conduzindo a sua vida. Irmãos, eu não vivo sem entender que a mão de Deus está governando a minha vida. Tudo que me acontece, boa ou ruim, eu digo, a mão de Deus está nisso. A mão de Deus está me conduzindo. Naquele momento, o rei, grande Faraó, manda chamá-lo, e José interpreta os sonhos. E José ainda dá as estratégias como superar aquela dificuldade. Faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele um anel e o nomeia governador do Egito. Naquele momento, Faraó diz para ele: olha, você é o maior homem do Egito a partir de agora, abaixo de mim. E naquele momento Faraó tirou o seu anel do dedo e colocou no dedo de José. O anel de Faraó, todos os decretos de um rei, ele é selado com o anel do rei. Vem com aquele anel e sela aquele decreto. E nem o próprio rei pode revogar aquele decreto. E aquilo que o rei determinar com o seu anel será lei para sempre. Aí Faraó tira o seu anel do dedo e dá a José. A partir daquele momento, Deus começa a exaltar um homem que creu nele, que perseverou, que foi fiel, que permaneceu na presença de Deus, que acreditou na possibilidade dos seus sonhos serem realizados por Deus. José foi um homem de Deus, e sua história é um exemplo para nós, amém? Um exemplo de fé e superação, onde nos ensina a nunca desistir dos nossos sonhos, por mais difícil que seja a situação. Deus sempre vai cumprir os seus sonhos em nossas vidas. Há projetos que Deus coloca em nossas vidas, que são sonhos de Deus. Temos que aprender, como José, a ser perseverantes. E temos a capacidade da superação. Só a nossa perseverança, a nossa fidelidade e a nossa fé é capaz de nos levar à superação. Eu vou superar, eu vou alcançar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar todas as barreiras. Então, quando Deus está com você,
as coisas acontecem na sua vida. As pessoas te enxergam, as pessoas te veem, que há algo sobre a sua vida, que você é diferente de muitos, que há qualidades em você. Deus realça essas qualidades. Deus faz com que você seja visto. Saiba perdoar. Não guarde mágoa. Não guarde rancor. Se livre de todos estes sentimentos. Se liberte. Somente assim você estará preparado para os lugares mais altos na sua vida. Amém. Aleluia. Quando Deus colocou José como governador do Egito, José tinha que conviver com Potifar todos os dias, porque Potifar era o capitão do exército do rei, e agora ele estava vivendo no palácio do rei, e ele era maior do que Potifar, e ele tinha que passar pelo corredor e se encontrar diariamente com Potifar. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá e abraçou Potifar e perdoou Potifar, que o lançou na prisão. Quando seus irmãos vieram até ele olhou para os seus irmãos, não com rancor, não com sentimento de ódio, mas ele olhou para os seus irmãos com misericórdia. E a Bíblia diz que ele chorou grandemente ao ver os seus irmãos, chorou de amor pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele perdoou todos os seus irmãos. Naquele momento que os seus irmãos ficaram sabendo que era José, e que ele agora era o governador do Egito, um homem poderoso, eles ficaram extremamente com medo de que José usasse aquela situação e aquela posição para se vingar deles. Mas José disse: eu não vou me vingar de vocês. E para que vocês tenham certeza disso, vem cada um agora e me dá um abraço. E cada um foi até José e lhe deu um abraço. E José deu uma palavra para cada um deles. E José lavou o seu coração. E José limpou o seu coração naquele momento. Ele não guardou nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum ódio. Os homens de Deus e as mulheres de Deus, que Deus vai colocar nos altos lugares, não tem que ser homens e mulheres de coração limpo. Homens e mulheres que não guardam rancor, homens e mulheres que não guardam mágoa, homens e mulheres que não guardam ódio, são esses que estão aptos para estar nos mais altos lugares. Glória a Deus. José foi um exemplo para nós.